Fala, futuros aprovados! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Vamos destruir as bancas com requintes de crueldade. Galera, a aula de hoje será sensacional. Negação de proposições compostas. Aprendendo do zero. Teoria e questões. Assista ao vivo porque depois a aula sai. Galera, veja, nós vimos equivalências lógicas. Agora nós iremos estudar as negações de proposições compostas. A gente já viu aqui em uma aula negação de proposições simples. Agora, negação de proposições compostas sem deixar passar nada. Então, galera, deixa o like aí, baixa logo o material, curta e compartilha. E vamos começar logo com uma motivação. Gente, Núbia Beatriz, ela diz aí, ó, o Exatas para gabaritar, com certeza, foi muito importante para minha preparação. As aulas são focadas no edital, divertidas, cheias de dicas e mnemônicos. Me senti muito bem preparada em todas as provas que fiz. Já obtive aprovações entre os primeiros no Banes e no Banco do Brasil. Recomendo de olhos fechados. Núbia. Gente, Núbia que tinha dificuldade brocolar. Gente, em um desses concursos ela foi primeiro lugar na região dela. Então, galera, uma pessoa que tinha dificuldade, que colocou na mente que ia conseguir, foi lá e brocou. Então, vamos embora. Nananina não. Ó, nananina não. Negação de proposições compostas. A gente vai aprender a negar proposições que têm conectivos lógicos, né? Negar o e, negar o ou, negar o sim então, o ou, o se somente se. E uma aula completa igual a essa, você nunca viu. Isso cai Sebrasp, FGV, todas as bancas. Vamos embora. Gente, primeira coisa que a gente vai estudar são as leis de De Morgan. Por exemplo, ó, quando você pega o edital do Sebrasp e outros concursos, eles colocam lá leis de De Morgan. Aí o cara diz, que desgraça são essas leis? As leis de De Morgan ensina como negar proposições compostas pelo conectivo e pelo conectivo ou. O e, que é a conjunção, e o ou, que é a disjunção inclusiva. Então, como é que eu nego o e? Como é que eu nego o ou? Vamos lá. Vamos começar negando a conjunção, tá? A conjunção é o conectivo e. Ó, esse tio é a negação, tá? Aqui é a primeira proposição, aqui é a segunda, e elas estão ligadas pelo conectivo e. Gente, como é que eu nego uma frase que tem o e? Olha aqui, ó. Para negarmos uma proposição com o conectivo e, podemos negar todas as partes e trocar o conectivo e pelo conectivo ou. Ó, isso que tá aqui tá negando tudo que tá dentro do parêntese. Eu tô negando o e. Eu nego a primeira, ó, fica não p. Troco o e por ou e nego a segunda, que fica o quê? Não que. Gente, é a dica do Netrone. O que é Netrone? Nega tudo, troca o e por ou. Se eu digo assim, ó, canto ou choro, eu quero a negação. Como é que eu nego canto ou choro? Nego a primeira. Qual é a negação de canto? Não canto. Troco ou por e
e nego choro, fica quem? Não choro. Gente, um spoiler. Ó, do mesmo jeito que eu nego e, você vai ver que eu nego o ou. Se fosse isso, não grito e corro. Como é que eu faço a negação? Vou negar, não grito. Gente, a negação de uma frase que já tem um não é só retirar. Qual é a negação de não grito? Grito, troco e por ou, nego corro. Qual a negação de corro? Não corro. Galera, tô fazendo aqui um spoiler. Ó, a gente tá aprendendo a negação do e. Aqui eu já coloco com o ou para mostrar que tanto a negação do e como do ou, que são as leis de De Morgan, é o netrone. Nega tudo, troca o ou por e. Nega tudo, troca o e por ou. Tá aí, ó. Nega tudo, troca o e por ou. E spoiler, nega tudo e troca o ou por e. Acabou. Professor, como é que isso aparece? Vamos lá, resolvendo questões. MS Concursos 2025. De acordo com as leis de Morgan, assinale a alternativa que apresente corretamente a negação da proposição Leandro é jogador de vôlei e sua irmã Lara é jogadora de basquete. Netrone. Professor, o que é netrone? Como é que eu nego o e? Nega tudo, troco o e por ou. Qual é a negação de Leandro é jogador? Leandro não é. Tá aí. Só que eu tenho que trocar o e por ou. Gente, é um mantra, tá? Eu não nego o e com o próprio e. Eu não nego o e com o próprio e. Agora, vou negar sua irmã Lara é jogadora de basquete. Vai ficar o quê? Sua irmã Lara, o quê? Não é jogadora de basquete. Resposta, letra A. Aqui ele não negou, ó. Então, já tá errado. Gente, tem um porquê. Mas na prova, coloque na mente. Para negar o e, nega tudo e troca o e por ou. Spoiler. Para negar o ou, nega tudo e troca o ou por e. Passamos pela primeira. Questão 2, ó. Dizer que não é verdade que Rildo é feio e Rilben é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que, ó, muita gente quando pega esse tipo de questão diz, professor, vamos lá, é equivalência ou é negação? Gente, toda vez que a questão começar com não é verdade que, toda vez que a questão começar com é falso que, toda vez que a questão começar com é mentira que, você tem que fazer a negação. Isso aqui é como se ele dissesse, a negação é igual a, vou repetir, falou negação equivalência, é negação que ele quer. Se uma frase começar com não é verdade que, é falso que, é mentira que, é para fazer a negação. Então, ó, ele quer que eu negue uma frase que tem o e. Netrone. Primeiro, eu não nego o e
com o próprio e. O que é que eu vou fazer? Vou negar Rildo é feio. Vai ficar Rildo não é feio. Vou trocar o e por ou. Vou negar Rilben é alto. Vai ficar Rilben não é alto. Resposta Lady B. Se a frase começar com não é verdade que, é falso que, é mentira que, mesmo que fale equivalência, é negação. Tranquilo? Beleza? Só alegria. Vamos para a próxima. Mesma coisa. Negação da disjunção. Já fizemos o spoiler. Para negarmos uma proposição com ou, eu nego todas as partes e troco o ou por e. Nega tudo e troca o ou por e. Ó, isso aqui é a negação. O que está dentro do parêntese é um ou. Você vai aplicar o mesmo netrone. Nega a primeira, troca o ou por e, nega a segunda, não que. Nega tudo, troca o ou por e. Acabou. Nega tudo, troca o e por ou. Prof, como é que aparece? Terceira questão. Ó, Sebrasp 2025. À luz da lógica sentencial, julgue o item a seguir acerca da proposição P. Se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. A negação do consequente de P pode ser expressa por... Galera, isso aqui é um sim então, né? Ó. Se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, então o juiz anulará a prova e soltará o acusado. Ó, veja, quando eu tenho um se então, quem está entre o se e o então é o antecedente. Sempre quem está entre o se e o então é o antecedente. E quem está depois do então é o consequente. Então, ele quer, gente, que eu negue o que vem depois do então. Porque ele quer que você negue o quê? O consequente da condicional. Então ele quer que você negue isso, ó. O juiz anulará a prova e soltará o acusado. Galera, como é que eu nego uma frase que tem um e? Eu nego tudo e troco o e por ou. Qual é a negação de o juiz anulará? O juiz não anulará. Troco o e por ou. Nego soltará, vai ficar o quê? Não soltará. E tem o que, gente? Correto. Tá vendo? Relembrando o quê? Que a gente tá fazendo. Já já a gente pega as negações do ou. 3 questõezinhas, ó, sobre negação do e. Tranquilo? Nega tudo, troca o e por ou. Você só tinha que lembrar, gente, que quando eu tenho um sim então, quem vem depois do então é o consequente. Quem vem antes do então é o antecedente. Consequente é a segunda parte da condicional. Vamos embora. Questão 4. FGV 2025, ó, com o ou. A negação de Maria sabe cozinhar ou falar inglês é
Quero negar o ou. Nega tudo, troco o ou por e. É o netrone. Vamos colocar aqui quem é a negação. Vamos lá. Vou negar Maria sabe cozinhar, que é a primeira parte. Vai ficar o quê? Maria não sabe cozinhar. Vou trocar o ou por quem? Por e. Vou negar o quê? Maria sabe falar inglês. Vai ficar o quê? Maria não sabe falar inglês. E não sabe falar inglês. Neguei tudo e troquei o ou por e. Gente, veja. Eu não nego o ou com o próprio ou. Vamos lá. Ele colocou aqui o seguinte, ó. Maria não sabe cozinhar, mas o mais é o e. E sabe falar inglês, e não sabe falar inglês. Aqui ele botou Maria sabe, não, é Maria não sabe. Gente, você só tinha que lembrar o seguinte, ó. O e junto com o não, ele gera uma partículazinha que a gente chama de nem. Vem, neném, neném. E não é nem. Por exemplo, fui à praia, nem tomei sol. Fui à praia, nem tomei sol é fui à praia e não tomei sol. E não é nem. E aí, ó, ele pode chegar na prova e fazer o quê, ó? Maria não sabe cozinhar, pega o e com o não e chama de nem. Nem sabe falar inglês. Foi isso que ele botou em que letra? Na letra D. Maria não sabe cozinhar, nem sabe falar inglês. O i não, gente, é o nem. Acabou. Ele só fez isso. No lugar de i não, botou nem. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 5 da VUNESP. Ó. Isso é o e. Esse é o ou. Ele diz: das alternativas propostas a seguir, assinale a que corretamente apresenta a negação lógica disso, ó. M é menor que N, ou P é maior que Q. Ele quer a negação. Gente, isso aqui nós sabemos que é o ou. Como é que eu nego essa frase? Netrone. Nega tudo, troca o ou por quem? Por e. Já troquei o ou por e. Ó, aqui continua ou, aqui continua ou. Tá fora. Tá fora. O que você tinha que se ligar é o seguinte, gente, ó. Eu vou negar menor. Gente, qual é a negação de menor? Não é menor. E aí muita gente pensa que a negação de menor é maior. Pense em estatura. Se eu não sou menor que uma pessoa, ou eu sou maior ou eu sou igual. Então, ó, a negação de menor é maior ou igual. E aqui continua, ó. M, N. Aqui é o símbolo do quê? Do maior. O símbolo do maior. Qual é a negação de é maior? Não é maior. Se eu não sou maior que alguém, pense em estatura. Se eu não sou maior, eu sou o quê? Eu sou menor ou sou igual. Qual a negação de maior?
menor ou igual. E o resto conserva. Tem isso aí como resposta. M é maior ou igual a N. E P é menor ou igual a Q. Lady B. Qual é a negação de igual? Se eu não sou igual, eu sou o quê? Diferente. A negação de 3 é igual a 8 é o quê? 3 é diferente de 8. Quem é a negação de 5? 5 é menor ou igual a 8. Ó, isso aqui é o quê? Menor ou igual. Galera, se eu não sou menor ou igual, eu sou o quê? Maior. Então a negação de 5 menor ou igual é 5 maior que 8. Gente, uma dica, ó. É só virar o símbolo, ó. Tá vendo, ó? Aqui é menor. Eu virei. Como não tinha o igual embaixo, eu coloco. Tá vendo, ó? Maior. Eu virei. Como não tinha o igual embaixo, eu coloco. Aqui, ó. Menor ou igual. Virei o símbolo. Como tinha o igual embaixo, eu retiro. Então, ó. É só trocar o sinal. Se tiver o igual embaixo, que é o tracinho, você retira. Se não tiver o igual embaixo, você coloca. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 6. Pedro disse: vou ao cinema ou ao parque hoje. Qual das alternativas representa a negação dessa frase? Netrone. Nega tudo, troca o ou por e. Qual a negação de Pedro vai ao cinema? Ficaria o quê? Pedro não vai ao cinema. Eu estou fazendo o quê? A negação. Troco o ou por e nego. Vai ao parque hoje, né? Ou seja, e não vai ao parque hoje. Neguei tudo e troquei o ou por e. Mas o que é que ele pode fazer? Pegar esse e não. Lembra de harmonia do samba? Vem, neném, neném, vem, neném. Pegar o i e o não e chamar de nem. Então, ó. Pedro, o quê? Não vai ao cinema, nem vai ao parque. Tranquilo? Beleza? Se você olhar aí, gente, ó, para as alternativas, ele botou aí, ó, Pedro não vai nem ao cinema, nem o quê? Ao parque. Gente, o mais correto seria nem Pedro vai ao cinema, ó, nem Pedro vai ao cinema, nem Pedro vai ao parque, tá? Nem Pedro vai ao parque, tá? Aqui ele botou Pedro vai, não é Pedro vai, né? Pedro vai, não é Pedro vai, Pedro vai, não. Pedro não vai nem ao cinema e nem ao parque Lady B, tá? Mas a redação seria essa melhor. Nem Pedro vai ao cinema, nem Pedro vai o que, gente? Ao parque. Tranquilo? Beleza? Só alegria? Tranquilo? A redação, do jeito que ele colocou aí, tá? Precisaria ser
melhorada, tá? Então, gente, perceba, gente, que não tem erro esse negócio de nega tudo e troca o quê? O ou por e. Professor, e se for e? Nega tudo e troca o e por ou. E se for ou? Nega tudo e troca o ou por e. Tranquilidade, gente. Beleza pura. Só alegria. Gente, tá vendo que quando você pega e tem as manhas, você não erra não mais, né? Vai-se embora, não erra uma, né? Por isso que eu digo, coloquem na cabeça que vocês podem, né? Que vocês conseguem, que não tem como dar errado. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Agora, essa que a gente vai pegar, tá? É uma questão que derrubou muita gente na hora da prova, tá? Então, é algo que você tem que tomar muito cuidado. Vamos embora. Vamos para a questão 7. Gente, veja como ela foi perversa. Ó, numa entrevista meio confusa, o economista maluco afirmou: a inflação aumentou no Brasil ou 3 é igual a 8. Sabendo que a segunda parte, 3 é igual a 8, é obviamente falsa, qual é a negação correta dessa frase? Gente, veja como a banca, tá? Ela foi o quê? Inteligente. Vamos lá. Ó, como é que eu vou pegar e negar isso? Vamos lá. A negação disso, eu tô negando uma frase que tem o ou. Então, netrone. Nega tudo e troca o ou por e. Qual a negação da inflação aumentou no Brasil? A inflação, o quê? Não aumentou no Brasil. A negação da inflação aumentou, a inflação não aumentou. Troco o ou por e. E nego 3 é igual a 8, ó. Qual a negação de igual? Se não é igual, é o quê? Diferente. 3 é diferente de 8. Vamos olhar para as alternativas. Letra A, ele botou a inflação diminuiu. Gente, não aumentar não significa que diminuiu. Não significa. Porque ela pode permanecer constante, a mesma. Não aumentar uma coisa não quer dizer que ela diminuiu, porque ela pode ficar constante. E aí ele botou aqui, a inflação não aumentou no Brasil, beleza. Trocou o ou por e, beleza. Só que a negação de 3 igual a 8 é 3 diferente. Tá fora. Olha a letra E. A inflação não aumentou no Brasil, beleza. Só que ele não trocou o ou por e. Agora, olha a letra D. A inflação diminuiu ou permaneceu a mesma no Brasil. Show, porque não aumentar significa diminuiu ou permaneceu a mesma. Mas, beleza, o mais é o e. 3 é diferente de 8. Resposta, letra D. Questão inteligente e questão que muita gente perdeu. Tá vendo, gente? Que questão ardilosa. Tranquilo? Gente, guarda pra vocês. Isso despenca na prova. Como é que eu nego o e? Nega tudo, troco o e por ou. E como é que eu nego o ou? Nega tudo e troco o ou por e. É o negou tudo. Show? Então, ó. Só de negação de i e de ou, 7 questões. Vamos para a próxima. Negação da condicional. Ó, a condicional
é o se então. Como é que eu nego o se então? Ó, isso aqui que tá antes da seta é a primeira parte, isso aqui é a segunda. Gente, a negação do se então eu chamo do marido safado. Olha quem vai aparecer. Olha o filho da mãe com uma mulher olhando para outra. Gente, qual é a técnica do marido safado? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Toda vez que você for negar um sim, então, ó, isso que tá dentro do parêntese é quem? Se P, então que. Como é que eu nego o sim, então? Mantenha a primeira. A primeira parte é quem tá entre o se e o então, ó. Eu mantenho. Mantenha é repetir, ó. Repetir. P. E sempre que eu for negar o se então, eu troco por e. E nego a segunda parte. O que é a segunda parte? O que vem depois do então. Eu nego a segunda. Gente, é o mané, né? Ó, conservamos a primeira proposição. Coloco o conectivo e, porque eu troco sim então por e. E depois nego somente a segunda. Quer negar o sim, então é só lembrar do safadão. Mantém a primeira parte, retiro o sim, então, e boto o e nego a segunda. E lá no curso a gente vê negação com letras, negação só de frases, todo tipo de questão possível. Vamos embora. Olha o exemplo 1. Se canto, então grito. Ó, canto é a primeira parte, grito é a segunda parte. Como é que eu nego sim, então? Marido safado, ó. Mantenho a primeira. Canto. Só que eu faço o quê? Retiro o sim, então, e boto o e. E o quê? Nego a segunda. Qual é a negação de grito? Não grito. Qual é a negação de se canto, então grito? Canto e não grito. Gente, eu chamo a negação do sim, então, do menino teimoso. O cara chega pra você e diz, ó, se você cantar, então grite. Aí você diz, pois eu vou cantar e não vou gritar. Você tá indo de encontro. Tá vendo? Olha a segunda. Se o beneficiário estiver acima do peso, então ele é sedentário. Quem é a primeira parte? A primeira parte é quem está entre o se e o então. Essa primeira parte eu mantenho. O beneficiário está acima do peso. Só que eu tiro o se então e quem? Troco por e. E vou negar o que vem depois do então, que é a segunda. Eu vou negar. Qual é a negação de ele é sedentário? Ele não é. É assim que eu nego o sim, então. Mantém a primeira, retiro o sim, então, boto o e nego a segunda. Professor, e como é que aparece isso? Vamos lá. Questão 8. Admitindo-se que a proposição se Enzo fez canjica, então Maria Valentina trouxe pipoca é falsa, então assinale a opção que apresenta uma proposição verdadeira. Ó, vamos lá. Cuidado para não interpretar o que eu vou falar de um jeito diferente. Toda vez que o cara der um valor lógico e pedir o outro, uma das possibilidades de resposta
é negar a frase. Vou repetir. Falou que uma frase é falsa, pede a verdade. Uma das possibilidades de resposta é a negação. Você podia fazer essa questão utilizando a regra de tabela verdade. Mas, vou repetir, aqui é negação. Quando te der um valor e pedir o outro. Ah, uma frase é falsa, eu quero a verdadeira. Ah, uma frase é verdadeira, eu quero a falsa. Negação. É uma das possibilidades de resposta. Gente, prova agora. Ó. Por quê, gente? Porque quando eu nego o falso, ele vira verdadeiro. E quando eu nego o verdadeiro, ele vira falso. Então, ó, eu vou negar. Como? Marido safado. Mantenha a primeira e nego a segunda. Ó, você faz na prova já em cima mesmo, ó. Então, ó, mantenho a primeira. Enzo fez canjica. Primeiro, a negação de um sim, então, não pode ser sim, então. Negação do e não é e. Negação do ou não é ou. E negação do sim, então, não é sim, então. Então, ó. Mantém a primeira. Enzo fez. Aqui botou Enzo não. Enzo não. Já tá errado. Mantém a primeira. Enzo fez. E o marido safado, ele mantém a primeirinha e ele vai retirar o sim, então, e vai botar e. Botou. E nego a segunda, que é o que vem depois do então. Qual é a negação? De Maria Valentina trouxe pipoca. Maria Valentina não trouxe. Resposta C. Porque tem questões que você nega e não encontra a resposta. Aí você tem que fazer utilizando as regras de tabela. Mas a maioria das questões que der um valor e pedir o oposto é negação, que é uma das possibilidades de resposta. Agora, se der um valor e pedir o mesmo, é equivalência que a gente estudou. Porque equivalência, os valores ficam os mesmos. Negação contradiz, então o valor tem que ser oposto ao outro. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 9. Durante uma campanha nacional de doação do sangue, uma organização utilizou o slogan: quem doa sangue salva vidas. Do ponto de vista da lógica proposicional, qual das alternativas abaixo corresponde corretamente, representa corretamente a negação dessa frase? Ó, o quem é uma condição. Quem não chora não mama. Se não chora, então não mama. Assista a aula que a gente tem aqui de raciocínio lógico do zero, que a gente teve 3 aulas. A gente mostra todas as camuflagens. Isso aqui é o seguinte, olha. Se um indivíduo, ou se alguém, se um indivíduo doa sangue, então esse indivíduo, esse alguém, salva vidas. É isso. Isso aí é um sim, então. E como é que eu vou fazer a negação? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Eu vou manter que alguém doa sangue. Aqui ele botou ninguém. Aqui ele botou alguém não doa. Não, mantenho. Mantenho. Um indivíduo doa sangue. Mantém a primeira. Tá? Só que você já elimina a letra C, ó. Porque a negação de um sim, então, não pode ser um sim, então. A negação de quem não pode ser um quem. Tá fora. Então, ó, eu mantenho a primeira. Alguém doa sangue. Ó, alguém doa sangue. Algum indivíduo doa sangue. E
Porque a negação de um sim, então, você troca por E. Ele trocou aqui na letra B, ó. E ele trocou aqui na letra E, na letra D. O E. Só que eu nego salva. Qual a negação de salva-vidas? Não salva vidas. Resposta. Lady B. Alguém doa sangue e não salva vidas. Gente, é isso. No curso a gente vê questões que eu vou negar o sim, então. E tem proposição composta entre o sim e o então. Tem um aqui. Gente, é todo tipo de questão. Tá vendo? Alguém doa sangue e não salva vidas. Tá vendo? Mantive a primeira. Troco sim, então, por e nego a segunda. Vamos para a próxima. Olha 10. A negação, FCC, viu? A negação da afirmação. Se toda arara agarra e amarra, então toda arara rara é de Araraquara. A negação é logicamente equivalente, ó. Isso aqui é como se fosse é igual. E negação de sim, então, a gente já sabe. Mas o que eu quero que você entenda é, quando falar negação e equivalência, o que é que prevalece? Negação. Essa equivalente é como se dissesse é igual. Galera, é a negação de um sim, então, ó. Já elimino D e E. Porque a negação de um sim, então, não pode ser um sim, então. E agora vamos lá. Ó, tudo que tá entre o se e o então, você mantém. Ó, eu o quê? Mantenho a primeira. Marido safado, mantém a primeira. Você vai manter o quê? Toda arara agarra e amarra. Ó, toda arara agarra e amarra. Toda arara agarra e amarra. Tudo certo. Aqui ele negou, ó, nem toda arara agarra e amarra. Já eliminamos 3. Eu mantenho a primeira. Só que eu troco quem? O sim, então, por E. Ó, aqui ele trocou o sim, então, por E. Aqui também, ó, porque mas é o conectivo E. Até agora, a letra A e a letra B, ele tá mantendo a primeira. Só que cuidado. Agora eu vou negar o que vem depois do então, a segunda. Gente, e eu vou negar o todo. Quem está assistindo as minhas aulas já viu. Eu não nego todo com nenhum. Eu não nego todo com o todo. Olha, isso aqui já está errado. A negação de todo não é nenhum. Gente, a negação do todo. A negação do todo. Lembra que é Vera Verão? Epa! Bicha não! Como é que eu nego todo? Troco por existe. Eu nego todo. Trocando por pelo menos um. Eu nego todo. Trocando por algum e colocando não. Ó. Toda arara é de Araraquara. Ele negou como? Existe arara que não é de Araraquara, mas podia ser o quê? Algum arara rara não é de Araraquara. Existe arara rara que não é de Araraquara, ou ainda poderia botar a arara rara que não é de Araraquara. Resposta Lady B. Mas você vê que eu já eliminei D e E. Por quê? Porque eu não nego um sim então com sim então. Já eliminei letra C. Porque a negação do sim então eu mantenho a primeira. Tá vendo, gente? Que beleza. Vamos para 11. Olhe que questão da VUNESP. Considere a proposição lógica.
Se P, então Q ou R. Em símbolos, essa proposição é representada assim, ó. Se P, então Q ou R. Ele diz: assinale a alternativa que corresponde à negação dessa proposição. Gente, isso aqui que eu estou negando é um sim, então. Ó, você tem na estrutura se, então e tem ou. Só que o ou só está ligando o Q e o R. O se, então, está ligando toda a estrutura. Aí é uma condicional. Como é que eu nego a condicional? Ó, separe a primeira, que você mantém. Você troca o se, então, por e. E separa a segunda parte, que é o que vem depois da seta, que você vai negar. Ó, como é que eu nego o se, então? Mantenho a primeira, o P. Aqui já está errado, porque é não. Já está errado porque é não. Já está errado porque é não. Eu mantenho. Só que eu troco o se, então, por e. É mesmo. Aí, ó. Troquei o se, então, por e. Tudo certo, ó. P, P. Mantém a primeira, ó. Troco o se, então, por e. Só que, gente, eu tenho que negar isso aqui, ó. A segunda. Gente, essa segunda nós já estudamos. Não é um ou. Como é que eu nego o ou? Como é que eu nego o ou? Eu não tenho que negar a segunda parte, que é um ou. Como é que eu nego o ou? Nega tudo e troca o ou por e. Eita, professor, é mesmo. A segunda parte é um ou. Como é que eu nego? Nego tudo, ó. Nego o que? Troco o ou por e. Nego o R, fica o quê? Não R. Tanto negação pode ser o tio ou esse símbolo aqui que a gente chama de cantoneira. Então ficou como? P e não Q e não R. Resposta, letra D. Ei, eu bato no peito. Não tem, pode comentar aí, não tem canal que entregue conteúdo desse jeito, não. Imagine o curso completo. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Tá vendo? Só alegria. Gente, vamos ver agora as últimas negações. E aí, tem professor que só ensina um tipo. E aí, eu tenho que mostrar tudo, porque as bancas cobram. Vamos lá. Negação da disjunção exclusiva. Gente, disjunção exclusiva é o ou. É o ou. Como é que eu nego o ou? Gente, tem gente que só aprende uma. Para negar o ou, você tem 4 maneiras, que são as que mais aparecem. E eles cobram. Então, como é que eu nego o ou? Eu dou uma dica que é o seguinte, ó. Mama neném. Ó, mama, neném. Mama neném. Mantém, nega. Gente, como é que eu nego o ou? Primeira possibilidade. Mantemos as duas partes, ó. Mantém. Mantém as duas partes, ó. Mantém as duas partes. E troca o ou por que conectivo? Pelo se e somente se. O que é o mama neném? Como é que eu nego o ou? Troco o ou por si e somente se. E mantém as duas partes. Gente, isso não vem do além não, viu? Quem já estudou tabela verdade comigo, sabe que o ou e o se somente se, as tabelas são opostas. O que no ou dá verdadeiro,
no si somente si dá falso. O que em um dá falso, no outro dá verdadeiro. Por isso que um é negação do outro. Então, ó. Verdadeiro si e somente se dá falso. E o celular eu falando e ele falando junto. Tá repreendido, Jesus Cristo. Oremos. Ó, vamos lá. Esse celular, eles ficam escutando o que a gente fala. Ó, como é que eu nego ou Carlos canta ou Ana dança? Ó, troco ou por si e somente si e mantém. Por isso, o mama. Troco o ou por si e somente si e mantenho as duas. Ou Carlos canta ou Ana dança. Negação. Carlos canta, si e somente si, Ana dança. E a outra possibilidade? Neném. O que é um neném? Gente, troca o ou por si e somente si, neném. E nega as duas. Eu até tenho um mapazinho mental que é eu dando a um bebezinho do Exatas para Gabaritar uma mamadeira, mama, neném. A gente bota lá no curso. Então, ó, como é que eu posso negar o ou? Troco o ou por si e somente si e nego as duas. Ó, ou Carlos canta ou Ana dança. Então, eu troquei o ou por si e somente si e o quê? Neguei as duas. Quando eu nego Carlos canta, Carlos não canta. Quando eu nego Ana dança, Ana não dança. Então, gente, mama neném. Como é que eu nego o ou? Troco por si e somente si e mantenho as duas. Outra negação do ou. Troco por si e somente si e nego as duas. A galera, a maioria dos professores, 98%, só dá a primeira possibilidade. Olha, a negação do ou, si e somente si. Não. Só aqui duas possibilidades. Professor, e tem outra? É? Tem, galera. Ó, é o seguinte. Vou botar aqui como observação. Veja. Eu posso negar o ou com o próprio ou. Como, professor? Vamos lá. Ó, vou colocar a mesma frase. Ou Carlos canta, ó, ou Carlos canta, ou o que? Ana dança. Ó, ou Ana dança. Gente, eu posso negar o ou com o próprio ou. Só que veja, viu? E lá no curso a gente mostra, já tá tudo escritozinho. Ó, o e eu não posso negar com e, o ou eu não posso negar com o ou, e o sim então eu não posso negar com sim então, mas eu posso negar o ou com o próprio ou. Só que, gente, para negar o ou com o próprio ou, você nega apenas uma das partes. Então, por exemplo, ó, eu posso negar só Carlos canta. Vai ficar como? Carlos não canta. E a outra eu repito. Ana dança. Gente, isso a gente prova. Outra maneira. Deixo Carlos canta. Deixo Carlos canta. E nego quem? Ana dança, vai ficar como? Ana não dança. Negação do ou. Mama neném. Troco o ou por si somente si. Ou mantém as duas ou nega as duas. Isso a gente prova. Outra maneira de negar o ou com o próprio ou. Desde que
negue apenas uma das partes. Você continua com o próprio ou e nega apenas uma. Acabou. Tranquilo, gente? Beleza? Professor, como é que aparece? Olha a 12. Né? A gente já tinha feito 11, não foi isso? Foi. Tinha parado na 11. Vamos lá. Considere a proposição ou Pedro viaja nas férias ou Carla estuda. Qual das alternativas representa a negação? Gente, isso aí é um ou, né? Uma maneira de negar o ou é trocar por si e somente si e manter as duas, ó. O mama. Viu que ele manteve Pedro viaja, viu que ele manteve Carla estuda e trocou o ou por si e somente si, ó. Já é letra E. Professor, na letra D, ele trocou por ou. Só que ele negou as duas, ó. Ele negou as duas. Para ser D também, ele tinha que trocar o conectivo, não. Ia manter, só que negaria apenas uma de quem? Das partes. Por isso que a resposta é letra E. Troquei o ou por si, somente si, e mantive as duas. Poderia negar as duas. Mas, se eu quero negar o ou com o próprio ou, aí eu nego apenas uma. Então, ó, se não tivesse isso aqui, ó, esse não, estaria correto. Tranquilo? Por isso que não pode ser letra D. Tranquilo? Gente, e a última. E sabe qual é o bom? Que se eu sei a negação do ou, a da bicondicional vai ser a mesma coisa. Ó, negação da bicondicional, que é o quê? O se e somente se. Gente, vale aqui o mama neném. Como assim? Eu posso negar o se e somente se trocando por ou. Gente, qual é a negação do ou? Eu posso trocar por si e somente se, manter as duas. Eu posso trocar por si e somente se, ó, e negar as duas. Tá vendo? Ó, quando eu nego o ou, quando eu nego o ou, eu troco por si e somente si e mantenho as duas. Ou eu troco o ou por si e somente si e nego as duas. Aqui também. Ó, como é que eu posso negar o si e somente si? Usando o ou. Eu mantenho as duas partes, ó, o mama, e troco o si e somente si por ou. Tá vendo? Então, eu posso negar o si e somente si, trocando por ou e mantendo as duas. Mama. Gente, se você sabe que a negação do ou é o si e somente si, a negação do si e somente si é o ou. Porque a tabela verdade dos dois são opostas. O que no ou dá verdadeiro, no si e somente si dá falso. E vice-versa. Então, ó, como é que eu posso negar Carla canta, si e somente si, Ana dança? Ó, troquei o si e somente si por ou e mantive as duas. Acabou, gente. Gente, aqui eu só estou mostrando o seguinte, ó. Tem banca que ela quer ser redundante. Basta botar o ou, mas tem banca que bota ou, mas não ambos. E tem banca que bota só um ou, mas não ambos. Porque quando o cara bota o ou, mas não ambos, é o exclusivo do mesmo jeito. Tá? Então, aqui é só a título de orientação. Tem banca que bota ou, tem banca que bota
ou, mas não ambos, mesma desgraça. E tem banca que bota um ou só, mas não ambos. É o ou. Porque quando ele diz mas não ambos, é porque não acontece as duas coisas. Então, como é que eu nego se e somente se? Primeira possibilidade. Troco por ou, mantém as duas. Mama. Professor, e a segunda? Mesma coisa, é o neném. Eu, o quê? Troco se somente se por ou e nego as duas. Ó, Carlos canta, se e somente se Ana dança. Troco por ou e o quê? E nego as duas. Gente, é o mama neném do mesmo jeito. Você troca o ou por si e somente si. Ou você pode trocar o si e somente si por ou. Mantém as duas partes ou pode negar as duas partes. Tranquilo? Aqui, gente, são variações, como eu falei, ó. Vamos lá. Ele pode botar ou, mas não ambos. É a mesma coisa que ou. Ou ele pode botar um ou só, mas não ambos. É a mesma coisa que ou. Essa aqui é a que mais aparece. Então, vamos fazer aqui um juramento no dedinho. Como é que eu nego o ou? Troco por si somente si. Mantém as duas, mas eu também posso negar o ou trocando por si somente si e negando as duas. Mas posso negar o ou com o próprio ou, negando apenas uma das partes. Como é que eu nego si somente si? Mesma coisa. Como é que eu nego si somente si? Troco por ou e mantenho as duas partes. Mas eu posso negar o si somente si, trocando por ou e negando as duas partes. E aquela dica que eu dei, ó. Vê. Acho que eu deixei até um espaço em branco. Não, vou aproveitar aqui. Vou botar a mesma frase que eu botei. Pronto. Carlos canta. Carlos canta. Se e somente se Ana dança. Não é isso? Isso. Pronto. Gente, eu posso negar o si somente si com o próprio si e somente si. Eu posso negar o si e somente si com o próprio si e somente si. Fazendo o quê? Negando apenas uma das partes. Olha, do mesmo jeito, gente, olha. Ó, aqui. Olha aí. Eu não posso negar o ou com o próprio ou. O que vale pro ou vale pro si e somente si. E vice-versa. Porque as tabelas dos dois são opostas. Tá vendo? E aí, ó. Eu posso negar o si e somente si com o próprio si e somente si. Desde que eu negue apenas uma das partes. Olha, vou negar aqui Carlos canta. Vai ficar Carlos não canta. E a outra eu repito. O quê? Ana dança. Mas eu posso negar como? Eu mantenho Carlos canta. Ó. E nego só Ana dança. Vai ficar quem? Ana não dança. E tudo isso é demonstrado, gente. É por isso que não adianta eu ser omisso. E só dá, eita, a negação é isso. Porque as bancas cobram.
E ainda vou deixar uma observação no final, que uma outra negação eu posso ter do se e somente se, que é o marido safado duas vezes. Então, ó, eu não nego i com i, eu não nego ou com ou, e não nego sim então com sim então. Mas eu posso negar o ou com o próprio ou, desde que negue apenas uma das partes. Mas eu posso negar o se e somente se com o próprio se e somente se. E eu nego apenas uma das partes. Eu vou deixar essa aula gravada. As outras que estão tendo de teoria e questões, não. Mas essa eu vou deixar gravada para você assistir mais de uma vez, anotar, treinar e praticar. Tranquilo? Se aqui a gente resolve 15, lá a gente resolve 50 no curso, ou mais. Só de uma parte. Beleza? Então, vamos lá. Ó, Quadrix. Assinale a opção que apresenta a negação da proposição: a casa de Cícero é de palha, se e somente se a casa de Heitor é de madeira. Vamos lá. Eu posso negar o se e somente se com o ou. E mantenho as duas. Mantenho a casa de Cícero é de palha, tá aqui. Mantenho a casa de Heitor é de madeira. A resposta já é letra C. Eu vou mostrar porque não pode ser a letra A. Então, ó, gente, eu posso negar o se somente se com o ou e mantenho as duas, mas eu poderia negar com o ou e negar as duas. Só que veja, por que a letra A tá errada? Ó, eu neguei o se somente se com o próprio se somente se. Eu posso, desde que negue apenas uma. Ele negou as duas, ó. Ele negou as duas. Se ele negasse apenas uma das partes, estava correto. Por isso que a resposta aí é letra C. VUNESP bota um monte de questões desse tipo, negando com o mesmo conectivo. Olha 14. Pronto. A 14. Ó. A negação, VUNESP, da afirmação um atacante é bom cobrador de pênalti, se e somente se ele é canhoto e é um bom cobrador de falta. A negação dessa frase é equivalente. Gente, vamos lá. Eu posso negar o que? O se e somente se com o ou. Não posso? Vamos analisar a letra C e a letra D. Ou. Eu posso negar o se somente se com o ou. Desde que mantenha as duas partes, mama, ou negue as duas. Vamos lá. Olha o que foi que ele fez aqui. Um atacante é bom cobrador de pênalti. Manteve. Só que se ele manteve uma, tem que manter a outra. Aí aqui ele é canhoto. Já tá errado, porque ele botou ele não é canhoto. Gente, letra C não é. Por quê? Eu posso negar o se somente se com ou, mas eu tenho que manter as duas. Ou negar as duas. Eu não posso negar apenas uma. Eu só nego apenas uma das partes quando o conectivo se somente se eu nego com o próprio se somente se. Então, qual é o erro? Porque para negar o se somente se com o ou é o mama neném. Ou mantém as duas ou nega as duas. Aí ele só fez o quê? Manter a primeira. A letra D. Um atacante é bom cobrador de pênalti. Ele manteve. Só que aqui, gente, ele botou, ó, repare, ele botou ele é canhoto
ou. Não, ele é canhoto e. Eu não tenho que trocar o i por ou. Ele fez uma inversão aí, eu não posso. Por quê? Para negar o se somente se com ou, eu tenho que manter os dois lados ou negar os dois lados. Ele manteve um lado e mexeu no outro. Tirou o e, botou ou, não pode. Ele bastava tirar esse se somente se e botar ou. Tá errado. Então não pode. Só que vamos lá. Olha o que ele botou na letra A, o que eu ensinei. Ele tá negando o se e somente se com o próprio se e somente se. Ele pode. Só que veja. Para negar o se e somente se com o próprio se e somente se, ele tem que negar apenas uma das partes. Eita, professor, vamos ver agora essa desgraça. Vamos lá. Ele só pode negar uma das partes. Vamos lá. Aqui ele manteve, ó. Um atacante é bom cobrador de pênalti. Um atacante é bom cobrador de pênalti. Ele manteve. Ele manteve. Show. Só que ele tem que negar essa segunda parte. Qual é a negação de ele é canhoto? Ele não é canhoto. Qual é a negação do e? Ou é um bom cobrador? Não é. Essa tá certa. Por quê? Ele negou o se somente se com o próprio se somente se. Só que eu só posso fazer isso se ele negar apenas uma. Ele foi o que ele fez. Só por que a letra B tá errada? Vamos ver. Um atacante é bom cobrador. Ele botou um atacante não é bom cobrador. Negou. E aqui, gente, ó. Ele já botou ele não é. Ele negou os dois lados. Não posso. Para você negar o ou com o próprio ou para você negar o se somente se com o próprio se somente se, você apenas nega uma das partes. Tudo aqui, gente. 90% aqui nunca viu isso, eu sei. Pode dizer aí. Vá. Comentem. Porque eu trago outra aula massa. É a última. A última. Gente, é o seguinte. Ele, na hora da prova, ele pode ser safado. Duplamente safado. É o seguinte, ó. Isso aqui é uma bicondicional. São duas condicionais. Ainda tem uma outra possibilidade de negação do se somente se, que seria a quinta. A própria VUNESP FGV já colocou, a IDECAN colocou. Gente, a bicondicional são duas condicionais. Então, a negação da bicondicional é o marido safado duas vezes. Professor, como assim o marido safado duas vezes? Como é que eu nego o sim, então? Mantenho a primeira e nega a segunda. Só que aqui são dois sim, então. Aí você nega a ida e a volta. Vamos lá. A negação, gente, do se somente se também pode ser o marido safado duas vezes. Vamos lá. Ó. Mantém a primeira e nego a segunda. Pronto. Isso aqui o que você está aplicando é essa negação aqui, ó. A ida. Mantém a primeira e nega a segunda. Aí você faz, ó. Ou agora você vai voltar. Mantenho a segunda e nego a primeira. Gente, é o marido safado duas vezes. Gente, a bicondicional dá a ideia de equilíbrio. O que você faz de um lado, você faz do outro.
Então você pode negar a bicondicional assim, ó. 2 maridos safados. Mantém a primeira e nega a segunda. Voltando, mantém a segunda e nega a primeira. Tá vendo? E aí, ó, vamos lá. Ó. Como é que a questão colocou? Considere a proposição. Ana vai à escola se e somente se Beatriz estuda à tarde. Qual a negação dessa proposição? Ó, aí, né, o se e somente se. Gente, ele negou aqui o se e somente se com ou. Eu posso. Mas como é que eu nego o se e somente se com ou? Ou mantém as duas, mama, ou nega as duas. E aí ele só fez o seguinte, ó, só negou uma. A outra ele manteve, ó. Seria isso se ele negasse o se e somente se com o próprio se e somente se. Tranquilo? Beleza? Professor, por que que não pode ser a letra D? A letra D, ele negou as duas, mas aqui é um ou. A negação do se somente se não é o ou, é o ou. Por isso que não pode ser letra D. Mas como é que eu posso negar o se somente se? Mantenho a primeira e nego a segunda. Ana vai à escola, mantive a primeira e nega a segunda. Beatriz não estuda à tarde. Beleza, até aí tranquilo. Ou, agora voltando, mantém a segunda, Beatriz estuda e nega a primeira. Ana não vai. Resposta. Letra C. Mantém e nega. Ou mantém e nega. Gente, todas as negações aí possíveis, tá? Eu vou falar com a equipe para deixar essa aula. Por quê? Porque no curso a gente vê essa aula, exercícios, para, exercícios. Vou deixar essa aula gravada, tá? Deixa o like aí e pelo menos uns 150 comentários, que eu vou trazer uma outra aula massa de um outro tópico que a galera não aprofunda e acaba muita gente errando. Gente, é isso. Quem não tá inscrito no YouTube, se inscreve. Deixa o like aí, curta, compartilha. Gente, entra no nosso grupo do Telegram, tá? E quem não tá inscrito no canal, se inscreve aí e ative aí as notificações. Gente, beijão. Quero ver aí os comentários. Valeu. Fui.